Bom dia, gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Streptobacillus moniliformes. Essa bactéria ela está classificada no filo Fusobacteria, na classe Fusobacteria, na ordem Fusobacterialis, família Leptotrichiaceae e no gênero Streptobacillus. Quando eu consultei esse manual de sistemática bacteriológica no volume 4º, lá não consta outras espécies nesse gênero, mas consultando um material mais recente, eu vi que existem outras espécies. E é importante salientar que essa bactéria recebeu esse nome somente em 1925. Então, anteriormente a isso, tem registros na literatura com diversos nomes. Eu achei isso me chamou muita atenção. Então, todos esses nomes aqui, como Nocardia mures, Actinomyces mures, são todos sinônimos para Streptobacillus moniliformes. Apesar, né, desse trabalho aqui ser até recente e ainda está usando um sinônimo, não está usando Streptobacillus moniliformes. Essa bactéria, ela é filamentosa, mas ela também é altamente pleomórfica, podendo assumir diversas formas. Deixa eu tirar isso aqui. É uma bactéria gram-negativa e não formadora de esporos. Aqui nessa foto a gente vê uma coloração de gram, a gente pode ver esse caráter da bactéria ser gram-negativa, e a gente vê vários bacilos pleomórficos aglomerados. Então a gente vê aqui, e não está muito nítido nessa foto, mas eles formam uns inchaços bulbares laterais e bem irregulares, é uma característica também dessa espécie. A morfologia da colônia vai depender do meio na qual a gente está fazendo esse cultivo e também do tempo entre o início da colônia e o tempo de observação. Aqui, inicialmente, a gente tem uma cultura de streptobacilos imediatamente após o isolamento, mostrando aquele inchaço bulboso que eu falei com vocês que é bem característico. Depois de 12 horas, a colônia já assume esta morfologia. Após 24 horas, a gente vê um emaranhado maior, e após 48 horas, a colônia é formada por filamentos longos e convolutos. E após 72 horas, a gente vê filamentos na periferia, mostrando o começo de fragmentação e desenvolvimento de massas globulares, que fica nítido aqui nessa região superior. Essas bactérias, elas são anaeróbicas facultativas, apesar de ter registro de isolamento de uma cepa de porquinho da Índia que é anaeróbica obrigatória. É uma bactéria imóvel e ela é muito caracterizada pelas provas bioquímicas, que faz com que ela seja muito diferente de outras espécies que ocupam o mesmo habitat ou gêneros muito próximos. Essas provas, aqui a gente tem várias, eu vou falar algumas para vocês, mas chama atenção que é uma bactéria catalase negativa, oxidase negativa, produção de indol e redução de nitrato a nitrito também negativo. E aqui acho que esse slide, essa foto até ficou um pouco fora de lugar, porque existem duas variantes dessa bactéria, uma fase L e uma fase dita normal. Essa fase L ela pode surgir de forma espontânea ou de forma induzida, e geralmente é uma variação que não causa patogenia. E aí, nesse trabalho, eles fizeram uma comparação dessas duas variantes em diversos testes bioquímicos. Então, vamos ver aqui um que eu não falei. Por exemplo, essa bactéria também é negativa para citrato, é uma bactéria que tem uma fraca fermentação da manose e da maltose, tem uma fermentação positiva da glicose. Enfim, essas provas bioquímicas também ajudam bastante na caracterização do micro-organismo. As colônias formadas por essa bactéria são pequenas, de 1 a 2 milímetros, são lisas e convexas e têm uma cor acinzentada. No geral, elas não são hemolíticas, mas já foi isolada uma espécie também de porquinho da Índia que tem uma característica hemolítica. E esse crescimento, ele é um crescimento lento, ele é observável após umas 72 horas de incubação em atmosfera com dióxido de carbono, e a temperatura ótima de crescimento é entre 35 e 37 graus.
O meio para o crescimento dessa bactéria, que é considerada fastidiosa, ele tem que conter sangue, soro ou fluido acítico. Não, já falei da temperatura, né? E as condições ideais são de microaerofilia. Contudo, também é uma bactéria que cresce bem em condições de anaerobiose ou mesmo de forma aeróbica. E uma outra característica da forma L é que, quando a gente observa ela no agar, ela tem uma forma de ovo frito. E essa forma, como eu falei anteriormente, é não patogênica. Comumente, essa bactéria ela é comensal no trato respiratório superior de ratos de laboratório e também de ratos selvagens. É uma bactéria que já foi encontrada em gerbil e porquinho da Índia e é patógena em camundongos, humanos e outras espécies. Nos ratos, em casos esporádicos, ela pode levar a alguma sintomatologia, mas no geral não tem nenhum sinal aparente. E atualmente, devido a várias barreiras sanitárias, às condições das instalações animais, a gente não observa muito essa bactéria, ela é considerada rara nas instalações animais. Ela pode ser encontrada nos animais tanto na secreção oral, quanto na secreção nasal e nas conjuntivas, e na urina. E eu coloquei essa interrogação porque tem alguns autores que falam que investigaram a urina de animais sabidamente infectados e não conseguiram isolar essa bactéria. Então, ainda fica como uma interrogação se realmente a gente consegue detectar nesse tipo de fluido. Os locais comuns para a gente conseguir isolar é o ouvido médio, nasofaringe, o trato respiratório como um todo, e abscessos subcutâneos, que é um sinal provocado por essa bactéria em animais que são suscetíveis. Essa bactéria está amplamente distribuída pelo mundo, tem casos de registro de infecção em animais de laboratório e também no homem, na verdade, vários casos. Essa bactéria ela chama muita atenção pelo seu caráter zoonótico. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um caso registrado em 1973 e a complicação relacionada à infecção por essa bactéria foi meningite. E aqui a gente vê vários outros casos, o H é sempre representando humano, tá, gente? M está representando camundongo. Então aqui a gente vê, casos de humanos no Canadá, no Brasil, no México, no Paraguai, na Finlândia, na França, e diversas complicações associadas, como poliartrite, uma inflamação, abscesso cerebral, pneumonia, pancreatite. Então, é uma doença séria. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de detalhes sobre essa infecção no homem, apesar de não ser o foco aqui. Aqui não marcou, mas esse estudo ele avaliou a prevalência de vários patógenos em colônias dos Estados Unidos, em colônias da Europa, desculpa, e encontrou que Streptobacillus moniliformes, uma ausência de Streptobacillus moniliformes tanto em camundongos, então a gente está aqui embaixo, cultura, a metodologia usada foi cultura e não foi detectado. E no caso dos ratos, também não detectou a presença, evidenciando mais uma vez a prevalência baixa desse patógeno nas colônias. Mas como a gente vem falando aqui constantemente, no Brasil, por exemplo, a gente não tem nenhum dado publicado, pelo menos não que eu tenha encontrado, e a gente não sabe também como está sendo esses testes, se as instituições estão testando. A partir disso que eu acho que a gente pode ter uma segurança em falar em prevalência, porque se não tem teste, não tem dado, é impossível fazer qualquer constatação. Essa bactéria ela é geralmente transmitida através da saliva do rato, secreções nasais ou oculares, pode ser através da mordida, mas às vezes também arranhaduras. Se a pessoa já tiver com uma ferida, isso pode contribuir para que ocorra a transmissão. Também tem relatos de exposição aerogênica por alimento contaminado com a secreção desses animais ou mesmo água, e mesmo a roupa de cama dos animais que estão infectados. Nos humanos, essa bactéria ela vai causar a febre da mordedura do rato, também conhecida como febre, me desculpe em inglês aí, de Haverhill, que é uma cidade na qual teve um surto dessa doença transmitida através de leite contaminado.
era um leite não pasteurizado. Então, no caso do homem, a gente tem essas duas formas de transmissão, que seria diretamente pela mordedura, o contato com as secreções dos animais infectados, ou a ingestão desse patógeno. Nesse caso aqui, eles não conseguiram isolar a bactéria de roedores que se encontravam na região, mas acredita-se que a fonte da contaminação sejam roedores. E esses ratos subclínicos, eles são provavelmente a fonte de disseminação para os camundongos. A suscetibilidade dos animais varia conforme a linhagem e o estoque. Por exemplo, os C57 BL6 e Suíço são altamente suscetíveis. O DBA2 tem um nível intermediário de suscetibilidade. E o BALB-C e o C3HE são animais altamente resistentes. Para os camundongos, como eu mencionei, é uma bactéria patogênica e esses animais eles podem apresentar uma morte súbita devido à septicemia ou um curso septicêmico mais prolongado. Os sinais clínicos típicos que acometem esses roedores é uma linfadenite cervical, diarreia, conjuntivite, cianose, hemoglobinúria e perda de peso. Se os animais sobrevivem a esse estágio inicial, essa fase aguda da doença, pode ser observada uma poliartrite supurativa, osteomielite e presença de abscessos. Também já foi relatado na literatura abortos e natimortos. E na necrópsia desses animais infectados e que apresentam outros sinais clínicos, o fígado e o baço, eles contêm focos generalizados de necrose e inflamação. Petequias e esquimoses podem ser vistas na superfície da serosa e há envolvimento renal secundário, a septicemia. E geralmente vai consistir uma nefrite intersticial com colônias bacterianas frequentemente observadas. Tem alguns trabalhos que relatam um imprint direto desses órgãos que estão provavelmente infectados e eles conseguem fazer observação direta das bactérias. Esse trabalho aqui, ele mostra essa questão da poliartrite, então a gente vê que nos membros desse animal, e aqui eles conseguiram isolar as bactérias, então a gente vê um aglomerado de bactérias e também essas formas pleomórficas do Streptobacillus moniliformes. Nesse outro trabalho aqui, a gente consegue ver um inchaço bulboso na cauda desse animal, então aqui a gente vê esse inchaço aqui e nessa região também. Aqui do lado a gente tem um animal saudável para efeito de comparação. E nesse outro, que é um C57BL6, a gente vê essa poliartrite nas extremidades e também um edema aqui na região ventral e na região do pescoço. E é interessante que tem alguns trabalhos que falam que pode haver uma amputação espontânea, tanto dos membros quanto das caudas desses animais infectados. Nesse outro trabalho, também esse trabalho, na verdade, ele compara, né, a patogenia em C57 BALB. Eu achei só a versão que foi aceita para publicação, não achei o trabalho depois de publicado, mas é interessante. E aí eu peguei essa parte do C57, que é o animal que apresenta a sintomatologia. Então, aqui na figura A, é possível ver alguns sinais típicos, que é a pelagem, né, arrepiada, franzida, e esse animal aqui de trás é um animal saudável, então dá para fazer uma comparação. A gente pode perceber essa curvatura aqui, esse olhinho fechado, no caso esse animal ele estava com conjuntivite. Nessa outra foto aqui é possível observar na B, edema e formação de abscessos e um linfonodo axilar grande, aumentado. E a gente vê aqui na figura C um linfonodo mandibular com uma linfadenite purulenta necrotizante difusa grave, que nome grande. Então, essa região aqui está mostrando essa área com necrose. E é início de demarcação de tecido de granulação fibroangioblástica, que seriam essas setinhas, esses asteriscos.
E em D, a gente está vendo o pulmão desse animal, com uma necrose central estendida, que está marcado aqui pelo asterisco, uma granulação fibroangioblástica na periferia, que está aqui demarcada pelo hashtag, e pela uma broncopneumonia catarral purulenta moderada, que está aqui marcado pela cruzinha, pelo sinal de mais. Então, aqui a gente consegue ver alguns sinais típicos dessa bactéria em camundongos. Em ratos, como eu falei, no geral é uma bactéria comensal, encontrada no trato respiratório, mas em algumas condições ela pode atuar como invasor secundário, em conjunto com outros patógenos, causando uma certa sintomatologia, que seria uma otite média, conjuntivite, broncopneumonia e pneumonia crônica. Esses patógenos aos quais o Streptobacillus pode atuar conjuntamente provocando esses sintomas, é a Pasteurella pneumotrópica, Mycoplasma pulmonis, dentre outros. E de várias linhagens em bread que eu fui vendo na literatura, o C57BL é o que desenvolve os sinais típicos dessa streptobacilose, então ele é um animal indicado para atuar como animal sentinela nas colônias. Então aqui a gente vê essa questão da linfadenite, dos linfonodos ventral, cervical e inguinal. E agora falar um pouco sobre a doença no homem, que também é importante, já que a gente que trabalha com roedores, né, pode, porventura, entrar em contato com essa bactéria. Então, é uma doença pouco conhecida, eu mesma não conhecia antes de entrar no Biotério Central, e a gente vai ver que os sintomas, eles são parecidos com outras doenças que a gente tem em países tropicais como o Brasil. Então, se não há uma suspeita de diagnóstico por ausência de conhecimento muitas vezes, isso é bem preocupante. A doença se chama febre da mordedura do rato. Ela foi caracterizada a primeira vez em 1914. A transmissão através de feridas na pele, mordidas ou arranhões. A infecção também pode resultar do contato próximo com um roedor infectado, sem o relato de arranhão ou mordida, como eu falei, né, essa bactéria ela pode estar também na conjuntiva dos animais, em secreções do olho, pode ter a presença da bactéria. Ou mesmo a ingestão de alimentos ou bebidas contaminados. No caso da febre de Haverhill, essa infecção, eu já tinha falado isso também, né? Ela aconteceu por ingestão de leite contaminado com essa bactéria, e isso aconteceu em 1926 nessa cidade, por isso que essa forma de infecção, quando acontece a ingestão, ficou conhecido com o nome da cidade na qual teve o surto. Sem um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, essa febre da mordedura do rato, ela causa infecções graves e pode levar, inclusive, à morte. Depois que uma pessoa entra em contato com essa bactéria infectada, o período de incubação ele vai durar de 3 a 10 dias e pode começar a surgir os sintomas, que é um início abrupto de febre, calafrio, vômito, dor de cabeça e mialgia, uma erupção maculopapular, que é mais pronunciada nas extremidades, né, mãos, pés, artrite, ela ocorre em cerca de 2/3 dos casos, então é algo bem comum, e pode ter outras complicações, como endocardite e abscessos focais. Se alguém me falasse esse monte de sintoma, a gente aqui no Brasil, principalmente de agora, né, até março, o que você ia pensar? Arbovirose, a pessoa está com dengue, está com zika, porque são sintomas pouco específicos e bem indicativos dessas doenças, né? Como mialgia, porque é a dor muscular, dor de cabeça, calafrio, febre, manchas pelo corpo. Então, é por isso que eu falei que é importante ter pelo menos uma suspeita do diagnóstico, porque, como mencionado anteriormente, o tratamento ele precisa ser imediato, porque senão essa pessoa pode ir a óbito. O tratamento recomendado é a penicilina, e ela é administrada por um período mínimo de 7 dias. Então, aqui a gente consegue ver algumas dessas lesões em humanos. Aqui a gente vê essas petequias
no pé de um paciente, e aqui a gente vê umas outras feridas que têm uma característica indicativa de um processo inflamatório mais intenso. E nesse outro artigo aqui traz umas pústulas hemorrágicas, tanto nas mãos quanto na planta dos pés. E esse outro artigo de 2014, então, algo que eu não tinha comentado anteriormente, quando eu comecei a pesquisar essa bactéria, eu falei assim, nossa, tem muita coisa, muito trabalho publicado. Só que o foco, muitas vezes, é diagnóstico em humanos, a patogenia em humanos, porque é um agente zoonótico, então, sobre roedores mesmo, não tem tantas publicações. E no caso desse trabalho, né, ele traz essa foto de uma pessoa com exantema maculopapular na coxa direita, esquerda e também aqui na região das nádegas. Como eu falei, a gente aqui no Brasil poderia suspeitar de várias outras doenças. Se ela não for tratada, ela pode levar a uma poliartrite séptica grave, linfadenopatia e tem uma mortalidade estimada alta, de cerca de 10%, podendo chegar a 13%. Há muitos registros de febre da mordedura do rato nos Estados Unidos, já foi considerada uma doença mais infantil, relacionada com lugares mais pobres, mas também acomete trabalhadores, pessoas que estão ali em contato com animais de laboratório. As complicações, eu já tinha mencionado, endocardite, pericardite, abscesso cerebral, amnionite, septicemia, pneumonia intersticial, prostatite e também pancreatite. Então, a gente também precisa mencionar o risco ocupacional para quem trabalha com os roedores, para quem faz exame nesses roedores, precisa tomar muito cuidado com a paramentação, inclusive isso pode, né, até levantar algum questionamento sobre a insalubridade a qual, porque a gente, por exemplo, no Biotério Central, a gente não recebe insalubridade, e a gente pode, dependendo do tipo de animal que a gente entrar em contato, pensando até no estabelecimento mesmo de um monitoramento sanitário para a comunidade externa, a gente pode entrar, porventura, em contato com um patógeno desse que é muito grave, né, que pode levar, inclusive, à morte. Anderson et al., em 1983, um trabalho antigo, né, documentou 13 casos nos Estados Unidos entre 58 e 83, em pessoas que trabalham com animais de laboratório. E apesar desse número aparentemente baixo, pode ser que tenham muitos casos não relatados. Então, nem sempre essa incidência, essa prevalência, na verdade, a incidência, né, documentada, ela está refletindo o real. Essa espécie, ela consta como um micro-organismo de monitoramento obrigatório, nesse artigo da FELASA de 2014, que a gente sempre traz aqui no grupo de discussão. É recomendável o monitoramento em camundongo, em rato, em porquinho da Índia. Esse monitoramento, ele deve ser anual. Apesar de estar aqui porquinho da Índia, em trabalhos mais recentes, primeiro, multicolaboradores, em 2017, identificou que o porquinho da Índia era resistente à infecção a uma cepa de Streptobacillus moliniformes isolado de rato. A moliniformes aqui, a espécie ficou sem itálico, desculpa. E aí, em 2016, Ellsberg e colaboradores conseguiu comprovar que as espécies antigas isoladas de porquinho da Índia, na verdade, pertencem a um taxo separado. É uma outra espécie que se chama Cavibacter abscessus. Então, talvez num próximo artigo da FELASA a gente já tenha uma mudança. Ao invés de estar Streptobacillus moliniformes para porquinho da Índia, passe a vir Cavibacter abscessus. Como que a gente faz o diagnóstico dessa bactéria? Pode ser por cultura, por sorologia ou por PCR. O diagnóstico ele vai depender da evidência clínica e patológica, de septicemia e o isolamento do micro-organismo em agar-sangue.
Esse micro-organismo ele já foi recuperado do fluido articular, aquelas regiões ali bem inflamadas, até 26 meses após a infecção, então é um tempo muito longo. O isolamento de lesões crônicas requer um meio enriquecido com soro. Essa bactéria ela é exigente em relação a isso. O Streptobacillus moliniformes, como uma causa... Nossa, essa parte aqui ficou muito ruim. Mas também, no caso de humanos, já foi utilizado para diagnóstico PCR e um método mais novo, que é uma ionização por eletrospray, seguida por uma espectrometria de massa. Para que a gente fazendo o isolamento da cultura e a identificação do micro-organismo, a gente consegue falar que aquela é um Streptobacillus moniliformes. E isso é muito importante, porque os processos dessa doença, né, os sinais, os sintomas podem ser confundidos com sintomas de outros agentes infecciosos. Então, deve ter um diagnóstico diferencial para excluir mousepox ou outras bactérias que também possam causar septicemia, como o Corynebacterium cocheri e Salmonella enteritidis. Quando a gente tenta fazer a cultura desse micro-organismo, um dos problemas é isolar essa bactéria, por exemplo, do trato ali da região da nasofaringe. Tem uma flora ali diversa. E como essa bactéria tem um crescimento mais lento, é uma bactéria mais exigente, então ela pode ser sobreposta por outros micro-organismos, por exemplo, Proteus mirabilis, que como os animais ingerem, né, fezes, tem esse hábito coprofágico, pode encontrar essa bactéria ali nessa região. Ou mesmo uma flora gram-positiva. Nesse trabalho de 1991, há uma indicação de uso na verdade, da adição de ácido naligicílico, naligicílico 1 miligrama por litro ao meio, para que possa inibir o crescimento das enterobacteriáceas e assim consiga perceber com uma facilidade maior o crescimento de Streptobacillus moliniformes, caso ele esteja presente. Há vários protocolos, né, de PCR com diversos primers disponíveis para identificação do Streptobacillus moliniformes. Nesse trabalho recente de 2017, foi proposto um nested PCR, foi obtido um DNA do pulmão, ele foi isolado com o uso de um kit comercial, e o gene foco foi a região codificante 16S do RNA ribossômico. Foi utilizado na reação inicial o par de primer que está descrito aqui, Ford Reverse, e para amplificação aninhada foi utilizado um segundo par de primers. Então, quem quiser consultar esse trabalho, quem sabe começar a estabelecer um protocolo, né, fazer a padronização, aqui já tem uma sugestão com os primers descritos e um artigo relativamente recente, considerando que a literatura para animais, ciência de animais de laboratório, no geral, é mais antiga. Sobre o diagnóstico sorológico, o primeiro método aplicado foi a demonstração de aglutinação por anticorpos. Durante aquela epidemia de Haverhill, esses dois autores, Parker e Hudson, em 26, demonstraram aglutininas no sangue dos pacientes que apresentaram a febre da mordedura do rato. E em 1942, Maron e Nudenberg mostraram a presença de os anticorpos aglutinantes em camundongos experimentalmente infectados e em casos humanos. O diagnóstico sorológico hoje, né, ele é feito muito por teste de imunofluorescência indireta e também o ELISA, que inclusive existem kits comerciais. O ELISA ele é muito indicado como um teste de triagem, apesar da gente sempre entrar naquela discussão, da especificidade. E o recomendável é testar ratos com até 16 semanas. Caso contrário, aumenta a chance de resultados falsos positivos. Laboratórios de referência. O que eles estão usando? O Jackson está usando cultura da orofaringe, então eles conseguem isolar o micro-organismo, submete a todas aquelas provas bioquímicas. Não vi nada escrito, mas talvez façam um PCR confirmatório. E no Charles River do Japão, eles estão usando PCR. O que a gente faz para prevenir e controlar
ou tratar, né, esses animais. É necessário manter um programa de monitoramento sanitário que inclua esse micro-organismo, manutenção das barreiras sanitárias. No geral, a terapia antibiótica ela não é efetiva. Tem uma recomendação que é drástica, a gente assusta muitas vezes, para encerrar a colônia, e ainda tem, né, o potencial zoonótico que deve ser considerado, e se não for possível, de forma alguma, pelo menos excluir todos os animais infectados. Essa tabela mostra a questão da suscetibilidade a alguns antibióticos. Então, a gente vê que é sensível a muitos antibióticos e tem uma resistência a alguns também. Essa tabela está no artigo de Wellenweber, de 1995. Depois, quem tiver curiosidade em saber especificamente sobre uma classe de antibióticos, pode consultar essa tabela. Inclusive, esse mesmo autor, em 88, teve um surto no local onde ele trabalhava e eles tentaram tratar os animais com ampicilina administrada na água potável. Esse antibiótico ele foi escolhido devido à sua boa penetração nas cavidades articulares e para prevenir a sobrevivência das formas L, que são resistentes à penicilina, foi administrado tetraciclina logo depois. A eficiência do tratamento com antibiótico foi controlada em camundongo C57BL6, mantidos em isolador. Os sinais clínicos eles diminuíram drasticamente dentro de 24 horas, e a maioria dos animais se recuperou completamente. Contudo, após o término da terapia, alguns dos camundongos tiveram uma recaída e morreram com septicemia. E, na sequência, a unidade de criação foi abandonada. Então, esse trabalho demonstra para a gente a baixa eficiência dessas terapias com antibiótico. Mais recomendações, né, aqui no caso da prevenção. Os trabalhadores, principalmente de biotérios SPF, eles não devem ter contato com outros roedores, não só para evitar essa bactéria, como diversos outros patógenos, não pode ter como pet, não pode ir, sei lá, prestar consultoria ou fazer um trabalho esporádico em outros biotérios. Se tiver envolvido com animais de pesquisa, precisa falar isso para o veterinário responsável, para que tenha um controle e evite uma propagação dessa bactéria nas colônias. Importante o programa de controle de pragas, também não só para streptobacilos, mas para outros patógenos também, porque os roedores selvagens, eles podem ser hospedeiros dessas bactérias e podem contribuir para elas adentrarem na colônia. Quando chegar animais, esses animais eles devem ficar em uma quarentena, devem ser submetidos a exames. É ideal que se compre animais de locais que vão te dar um certificado que aquele grupo é livre dessa bactéria e de outros também. E já tem casos relatados na literatura de transmissão vertical desse patógeno, inclusive com morte fetal. Contudo, a esterectomia, ou a transferência de embriões, parece ser eficaz na eliminação da bactéria. Por essa bactéria não formar esporos, ela é uma bactéria sensível e desinfetantes comumente utilizados nas rotinas do biotério são capazes de eliminá-la. Interferência na pesquisa. Não há dados, gente, eu procurei, nem nos arquivos, nem da documentação da FELASA, não fala sobre interferência na pesquisa. Os camundongos, eles vão ser nitidamente, clinicamente afetados, então eles não vão ser utilizados. E os ratos, eles podem estar sendo utilizados mesmo com a presença dessa bactéria e tem a preocupação zoonótica, mas resultados, trabalhos mesmo sobre interferência na pesquisa, eu não consegui encontrar. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre essa bactéria. Aqui está o e-mail do GCAL, acho que a maioria já tem, mas para quem ainda não pode anotar, se quiser falar com a gente, ou quiser ministrar uma palestra sobre temas diversos relacionados a biotério e também sobre os patógenos, será super bem-vindo. Obrigada.